Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra, dia 111, onde no Antigo Testamento nós iremos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 14 e capítulo 15, depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 27 até o final, e iniciaremos Marcos, capítulo 12, até o versículo 17, certo? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, versão da minha Bíblia revista e corrigida, e eu não trago aqui comentários dos textos lidos, tudo bem? Lendo somente a letra pura da lei. Em breve nós começaremos, hoje 21/9, domingo. Espero que você tenha ido para a Escola Bíblica Dominical. Eu estou começando essa gravação um pouco mais tarde, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui para cumprir a meta, que é ler toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse no prazo de um ano. Em breve estarei posicionando a webcam, certo? E iniciaremos com a oração pedindo ao Espírito Santo sabedoria, para que possamos ter uma manhã agradável diante da sua palavra. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Queremos te agradecer, meu Pai, por este momento de leitura da Tua poderosa palavra. Dai uns minutos abençoados, meu Senhor, repreendendo qualquer tipo de interrupção humana ou espiritual, e que possa ser uma leitura agradável aos nossos corações, e que possamos colocar em prática e meditar sempre nas Tuas Escrituras. Muito obrigado por este momento, Senhor. Abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Livro de 1 Samuel, capítulo 14, tem como subtítulo a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Versículo 1 fala: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Icabor, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E, nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda, e era o nome de uma Bozés, e o nome da outra Senê. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu pajem de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois, a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia, batendo-se.
Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. Eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial ao redor, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: Solenemente conjurou teu pai e o povo, dizendo: Maldito homem que come hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, desde como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel, quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Micmas até a Jalom, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: Aleivosamente procedestes, revolverei-me hoje em uma grande pedra. Disse mais Saul: Derramai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha. E degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: Tudo o que parecer bem aos teus olhos faze. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que, ainda que seja meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que tens feito.
E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus de outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isto hoje. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E houve-se valorosamente, feriu aos amalequitas e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. E os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Glória a Deus. Vamos agora para 1 Samuel, capítulo 15. Tem como subtítulo: Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não o quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou, e desceu a Gilgal. Vendo, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas,
e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes, voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor, teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Porém, disse Samuel: Assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Aleluia, glória a Deus. Somente 2 capítulos, 14 e 15. Vamos agora para o Novo Testamento, livro de Marcos. Ontem nós paramos no versículo 27, tudo bem? E hoje, ontem nós paramos no versículo 26. E hoje nós iremos ler Marcos 11 a partir do versículo 27 e depois começar o capítulo 12 até o versículo 17. Acompanhe. Marcos 11, versículo 27 fala: E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Agora vamos para Marcos capítulo 12 até o versículo 17. Tem como subtítulo a parábola dos lavradores malvados. Marcos 12, versículo 1 fala: E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo,
mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um, seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha aos outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola. E deixando-o, foram-se. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída somente aqui, meus amados, até. Aliás, até o versículo 17. Vamos continuar. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram, e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Agora sim, glória a Deus, leitura concluída até o versículo 17. Amanhã nós continuaremos, tudo bem? Vamos aqui orar. Pai, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Te agradecemos, meu Senhor, pelo Teu muito amor e pela Tua grande misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos feito perseverar na leitura da Tua poderosa palavra. Obrigado, meu Senhor, e dá um domingo abençoado a toda a Tua igreja, a todo o Teu povo espalhado pelo Brasil, pelo mundo, meu Senhor, que possamos te adorar e te cultuar hoje à noite com alegria. Vai dando livramento aos nossos familiares, vai tocando no coração daqueles que têm o coração endurecido, que ainda querem resistir à tua palavra, mas o teu Espírito Santo é capaz de convencê-los. Por isso, meu Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado por este domingo, por esta manhã. Abençoa grandemente a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. A leitura concluída. Vamos aqui para o nosso plano de leitura. Dia 111, 1 Samuel 14:15 foi a leitura de hoje. Novo Testamento, Marcos 11, a partir do versículo 27 até o final. Depois Marcos capítulo 12 até o versículo 17. Tudo bem? Hoje são 21/9/2025, certo? Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui para mais um dia de leitura da sua palavra. Muito obrigado a todos e não deixem de ler e meditar nas Escrituras. Um bom domingo.